boa tarde, queridos e queridas. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Deus abençoe a vossa vida poderosamente. Glória a Deus. Bem-vinda, Lise. Bem-vinda, Neide Barbato. Bem-vinda, Nena Teixeira. Bem-vindo, Jaque. Que Deus abençoe a vossa vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Bom ter vocês aqui, né? Muito bom. Paz, Lise. Paz, Jaque. Glória a Deus. Vamos interagindo aí, queridos. Você que já é costumeiro aqui, né? Quando você vir alguma pessoa que é nova chegando, vai lá, marca ela e diz: seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Vamos acolher essas pessoas todas aí, para a glória de Jesus, amém? Bem-vinda, Sueli Emídia Gabardo, sogrinha, Deus abençoe, seja bem-vinda, glória a Deus, aleluia. Marisa Miquelão, seja bem-vinda, Deus abençoe, Deus abençoe. Que bom ter vocês aqui, né? Glória a Deus. Olha, gente, mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo esse quadro ali, ó, maravilhoso que está ali, ó, atrás? Esse quadro foi pintado pela minha sogra, Sueli Emídia Gabardo, né? Amo essa pintura, ela fez com muito amor, muito carinho. Ela sabe que eu gosto de rio, gosto de barco, de pescaria, né? De paisagens campestres, né? Bucólicas. E ela fez esse quadro de presente para mim. Olha que carinho, né? Quanto tempo ela demorou fazendo. E aí, eu me sinto muito honrado por isso. Obrigado, sogrinha. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, deixa eu posicionar melhor o celular aqui. Leandro Lukasinski, abraço para você também, pastorzão. Deus abençoe, amigo precioso. Deus abençoe a sua vida aí poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. 9 pessoas já ligadas conosco aqui nesse nosso canal, nesse nosso encontro que já está ficando previsto, né? A gente fica esperando, aguardando, né? Glória a Deus. Eu estou muito animado por aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas hoje à tarde. Manuel Matias, seja bem-vindo, meu querido amigo lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Fica aí, não vai embora não, hein? Olha, Deus vê quem só dá uma espiadinha e depois foge. Ah, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar enquanto o pessoal chega. Aleluia. Maria Casale, prima, seja bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais, sou Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre.
A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez para encerrar a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aleluia! Obrigado, Jesus, por esse tempo que podemos ter aqui na Tua presença, Pai, esse encontro de todas as tardes. Obrigado por cada colega, por cada irmão, irmã, amigo, Deus familiar, parente, ó Deus de perto ou de longe, que estão, ó Deus, conectados, ó Deus, através dessa página na internet, ó Deus, a esta reunião online, a este momento de louvor, a este momento de adoração, de compartilhamento da palavra. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor, porque os filhos do Senhor estão reunidos aqui agora. Ah, Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai. Onde estão, Senhor, com as suas famílias? Oh, Deus, proteja cada um, livra de todo mal. Dê paciência, Pai, a cada um, oh Deus, para aguentar os dias da quarentena, que logo passarão em nome de Jesus, Pai. Mas que tenham, oh Deus, resiliência, paciência, sabendo que estão preservando a si mesmos e aos outros, preservando a própria saúde e a saúde dos outros, Pai. Oh Deus, sei a companhia que cada um precisa, porque eu sei que tem pessoas, oh Deus, que são sozinhas em casa,
sem nenhuma companhia física. E quem sabe, ó Deus, este momento nosso aqui virou um momento de companhia, de amizade, de comunhão diária. Alcança essa pessoa agora com a tua paz, com o teu amor, com a tua alegria. Enche o coração dela de gozo, de esperança, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nação brasileira, perdoa os pecados da tua igreja nessa terra, Pai. Perdoa os pecados do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, Pai, que a misericórdia do Senhor se manifeste, Pai, afastando, oh Deus, essa praga da nossa terra, Pai, do nosso país, do nosso globo terrestre, em nome de Jesus, Pai. Mas seja feita, todavia, a tua vontade, não a nossa, porque nós preferimos obedecer ao Senhor e servir-te com graça e fidelidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Tu és incomparável, Jesus. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus Supremo és, Deus Supremo és, soberano em glória, soberano em glória. És incomparável, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo é, soberano em glória, Deus soberano em glória, Deus incomparável, és incomparável, és incomparável em sua formosura, és incomparável, és incomparável, maravilhoso em sua majestade, pois não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar.
pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia! Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez, cante comigo. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a carregar a cruz. A cruz. Glória a Deus, aleluia. Muito bom louvarmos a Deus, né? Graças a Deus. Veja só, querido, meu amado, minha amada irmã que está aqui, né, conectado comigo. Glória a Deus, né? Eu não sou artista, né? Todo mundo sabe disso. Eu não sou artista, né? Eu sou adorador, né? Eu não louvo porque faço bem, porque faço bonito, né? Porque sou profissional nisso. Nada disso, nada disso. Eu louvo porque eu nasci para adorar. Amém? Lá em Efésios 1:12 diz que nós fomos feitos com o fim de sermos para a glória de Deus. E tudo que tem fôlego, Salmo 150 diz, deve louvar ao Senhor, né? Todos devem louvar. Eu amo louvar a Deus, né? Faço isso com graça no meu coração, né? Porque é gratidão no meu coração, né? Porque fui chamado para isso, para ser um adorador, e você também. Amém? Tá? Então o objetivo aqui não é fazer a apresentação, né? O objetivo aqui é conduzir você à adoração nesse tempo, né? Porque a igreja
a igreja pode estar fechada fisicamente, o templo, né? O templo pode estar fechado, mas a igreja, ela está viva e atuante, em nome de Jesus, amém? Débora Ochoa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olha só, segunda-feira eu cantei Eu Quero Que Valorize, cantei várias outras da nossa época lá em Moreira Salles, tá? Então, acesse o meu canal no YouTube, a live de segunda-feira, tá? E tem todas essas canções lá, e aí nós podemos repetir outro dia também, em nome de Jesus, tá bom? Já cantamos 3 ou 4 aqui, eu canto só 2 normalmente, ou uma, ontem cantei só uma. E aí, queridos, vamos gastar um tempo agora, investir um tempo na palavra, tá bom? Vamos dar sequência ao nosso estudo do Pai Nosso, lembra? Né? Entendendo o Pai Nosso, né? Compreendendo o Pai Nosso, tá? Talvez você que está conectado comigo aqui nesses dias, está vendo uma interpretação, um entendimento da oração mais repetida do mundo, a oração do Pai Nosso, que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Ou quem sabe você já tem ouvido e agora está recapitulando, reavivando isso na sua mente, né? Então vamos repetir o texto, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 15, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui termina a oração do Pai Nosso, na oração modelo que Jesus nos deixou. Mas os versos 14 e 15 dizem assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, essa palavra foi o próprio Jesus quem disse, né? O próprio Jesus quem disse. Vamos recapitular algumas coisas aqui então, esse bate-papo nosso, tá? Quem perdeu a primeira, segunda parte, né? Nós já estamos falando sobre o texto desde segunda-feira. Então, no nosso canal do YouTube, aí na minha página do Facebook, na página da igreja, tudo aí você vai achar as lives, né, gravadas de segunda, de terça, para você ter sequência naquilo que estamos ensinando hoje, tá bom? Então vamos ver, olha lá. Segunda-feira falamos a respeito do verso 9, né? Falamos até ali a parte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Então nós vimos que quando Jesus ele começa a oração dizendo Pai nosso que está no céu, né? Ele está dizendo para quem é que nós devemos orar. Ele nos ensinou a orar, tá? Você não vai ver em nenhum outro momento, né, da Bíblia alguém ensinando a orar, né? A Bíblia nos mostra apenas Jesus ensinando a orar, dando um modelo de oração, e ele começa dizendo que a oração deve ser feita apenas a Deus Pai, né? Então, toda vez que você vai orar, você deve se dirigir a Deus Pai, tá? Em nome de Jesus e pela intercessão do Espírito Santo, né? Porque os três concordam em um, é o Deus Trino, como chamamos, né? Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós oramos sempre a Deus Pai, em nome de Jesus, e por intermédio, ou por intercessão, quem faz a ligação da nossa vida, do nosso interior, do nosso espírito com o Espírito de Deus, né? Com o Pai, é o Espírito Santo, né? É Ele quem nos dá essa comunhão preciosa com Deus. É através do Espírito Santo que nós temos comunhão com Deus. Então, Jesus começa ensinando: orem dizendo Pai Nosso. Então é a Deus Pai que oramos, a ninguém mais. Se você está orando para qualquer um outro que não seja Deus Pai, você está desobedecendo a Jesus, né? Foi Ele que ensinou: orem a Deus, tá? Segundo, ele diz que estás no céu. Nós vimos isso também na segunda-feira, né? É para reconhecermos a soberania de Deus. Ele está acima de nós. Ele é o nosso Pai Celestial, né? Ele está acima de tudo, né? Ele está acima de todos, tá? E é com esse coração que temos que entrar na presença de Deus. Não como alguém que vai dar ordens para Deus executar, mas alguém que vai se submeter a Deus e a sua vontade, o seu governo, que é o que diz o texto logo na sequência, né? Santificamos a Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, trazemos a presença de Deus para o nosso comportamento, para a nossa vida diária, né? Fazemos isso quando nós vivemos uma vida limpa, uma vida santa, e só podemos fazer isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Ontem nós falamos que tudo começa com a gente aceitar o reino de Deus sobre nossa vida.
Jesus ele orientou, orem dizendo, venha o teu reino, tá? Queridos, desejar que venha o reino de Deus é você querer que o governo de Deus esteja sobre a sua vida. E como se trata de um reino, se fala de um controle absoluto, né? Se fala de Deus como rei, como Senhor, e colocando a vontade dele para nós, e nós como seus servos, seus súditos, decidindo voluntariamente abrir mão do nosso próprio livre-arbítrio para dizer, Senhor, apesar de poder seguir a minha vontade, eu quero seguir a tua lei, seguir o teu governo, seguir o teu reino. E Jesus nos ensinou que o reino, ele não está fora, o reino está dentro de nós, né? O reino está dentro de nós, né? Então Jesus disse, olha, não vá atrás das pessoas que estão dizendo, olha o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está perto, está dentro de vós, né? Está dentro de vós. Então o governo de Deus, o que é, querido? O reino de Deus, melhor dizendo, nada mais é do que nós entronizarmos a Cristo como Senhor da nossa vida e aceitarmos os valores, as leis, as regras, as normas do reino de Deus que estão na palavra de Deus para passarem a governar e a orientar os nossos passos, nossas escolhas. Amém? Então nós dizemos um país que tem leis, né? E nem todos obedecem à lei, não é verdade? Mas deveriam, porque a lei foi colocada para trazer ordem na sociedade, né? E se você quer ordenar a sua vida, os seus passos, admita o reino de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, querido? Porque se você estiver vivendo na lei de Deus, dificilmente você vai estar quebrando a lei dos homens, né? Então você vai estar automaticamente dentro da lei dos homens, tá? E isso é muito interessante, tá? Agora, é claro que se aparecer qualquer lei dos homens falando para a gente desobedecer a lei de Deus, aí nós não estamos desobrigados de obedecer a lei do homem, porque nós temos que obedecer primeiramente a Deus. Em segundo lugar, aqueles que foram constituídos como autoridade sobre nós, se estiverem nos pedindo para fazer algo que a palavra de Deus não reprova, tá? Então a palavra de Deus é a lei, é a regra principal da nossa vida. É ela que traz os valores, as regras do reino que devem estabelecer em nossas vidas. Amém? Tá? Então agora veja só, além dele dizer venha o teu reino, ele termina o verso, então o verso 10 dizendo, tá? Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. E nós falamos sobre isso, né? Sobre ter o reino de Deus sobre nossa vida e ver a vontade de Deus que está perfeita e liberada no céu, reinando sobre nossa vida aqui na terra. Então olha só, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus quem deve prevalecer. E você vai perceber que na palavra de Deus nós vemos a orientação clara de Jesus que nós devemos renovar a nossa mente. Romanos 12:2, trocando os conceitos velhos antigos que achávamos que eram bons, tá? Devem ser avaliados agora mediante a luz da palavra de Deus, e nós então podemos escolher se vamos ficar com a tradição religiosa que recebemos, tá? Se vamos ficar com a tradição familiar, se a gente vai ficar com a tradição cultural do nosso país ou da região que vivemos, ou se vamos ficar com a palavra de Deus, né? Que é a vontade de Deus expressa para nós. Querido, você deve escolher entre a vontade de Deus, Jesus ensinou isso, dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já está perfeita no céu. Deus revela a sua vontade para nós de duas formas. Primeiro, a vontade que é comum a todos está expressa na palavra de Deus. Então você precisa ouvir pregações, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender a palavra, e compreendendo você pode e deve olhar para os seus valores, os seus conceitos, por mais valioso que você diga que ele é ou que eles são, você deve escolher sempre ficar com o que a Bíblia ensina, com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, tá? Então, querido, sempre que você for ler a palavra de Deus, peça a revelação do Espírito Santo, porque o que muda a sua vida não é a teoria, mas é a vivência da palavra de Deus, aceita, acolhida. Pedro nos ensinou, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, né? Então nós devemos acolher a palavra, aceitar o governo de Deus sobre nossa vida, aceitar a lei de Deus sobre nosso coração, e então desejar que assim como a vontade de Deus é perfeita no céu, que ela seja revelada a nós, primeiro, através da palavra. Segundo, a vontade de Deus individual para cada um de nós, ela é revelada diretamente aos nossos corações, né? Deus pode revelar a vontade individual dele para nós por alguns caminhos. Ele pode usar
pessoas que têm liderança espiritual sobre nossa vida para trazer orientação. Aí ele pode usar pais, porque são autoridade espiritual sobre nossa vida também, tá? Para nos trazer direção. E a vontade específica de Deus para nós também pode ser vinda através da nossa própria relação com Deus, né? Quando oramos, quando buscamos a Deus em oração, através da paz que excede todo entendimento, lá dentro de nós, o Espírito Santo vai testificando aquilo que é a vontade de Deus para nós. E o que nós entendemos aqui, queridos, ontem falando, né? Estou retomando para quem não estava ontem ter um panorama geral, é que quando nós alinhamos nosso coração com Deus, começando por entregar a Jesus a nossa vida, isso é um ato voluntário individual. Não basta você ter nascido numa religião. Você precisa chegar num ponto, no momento em que você decide entregar a sua vida a Cristo e a partir dali aceitar o governo de Deus e o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E aí então você passa a ter um relacionamento com Deus, por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E ele testifica que você é filho de Deus, te dá certeza, a paz que você é filho de Deus. Isso está em Romanos 8, versos 14 e verso 16, tá? Que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, tá? Então, a partir do momento que você entrega a vida a Cristo e Ele passa a reinar na sua vida, e você o busca todo dia através da oração, do relacionamento íntimo, então Ele começa a trazer direções para a sua vida. Falamos aqui também ontem do Salmo 25, 12 a 14, porque aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Olha só, Deus está dizendo que quem teme a Ele de verdade vai ser dirigido, vai ser guiado por Ele, vai habitar na prosperidade e vai ver a sua descendência sendo abençoada e conquistando tudo aquilo que Deus deu a ele. Então, se você quer, querido, ter uma vida abençoada e ter uma descendência abençoada, o segredo é temer a Deus de todo o coração, aceitar o seu governo, aceitar a sua palavra, e aí pegar tudo aquilo que ensinaram para você, ou que você recebeu ao longo da vida, compara com a verdade, com a palavra de Deus, e aí você decide, olha, isso aqui está desalinhado com a vontade de Deus para minha vida, eu vou abandonar esse costume, esse conceito, eu vou tirar para fora da minha vida. Assim você estará renovando a sua mente, tá? E aí, Romanos 12, 2, a segunda parte do verso diz que vai se manifestar na sua vida boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então Jesus nos ensinou dizendo, orem para que a vontade do Pai, que já é perfeita no céu, seja realizada na terra, na nossa vida, né? E aí Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo, tá? Ou seja, não aceite a verdade do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, você tem que conscientemente buscar compreender o que é a vontade de Deus expressa em sua palavra e trocar todo o conceito velho pela vontade de Deus que é revelada a você. E aí então ele diz, é assim que você passa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá? Então como eu posso desejar que a vontade do Pai Celeste seja realizada na minha vida, tá? Paulo nos dá um ensinamento, renove a sua vida, a sua mente, trocando velhos conceitos pela palavra de Deus, que é a verdade e é a vontade de Deus expressa para nós, tá? E como resultado disso, aí a vontade de Deus específica para você passa a ser revelada diretamente no seu coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo certeza da coisa certa a ser feita na hora certa. Isso é muito interessante, sabe? Porque às vezes você recebe uma proposta de emprego, né? E você fala, meu Deus, eu estou buscando um emprego, deve ser a vontade de Deus. Mas aí quando você vai orar a respeito daquela oportunidade de trabalho, que parece ser maravilhosa, aí de repente lá dentro de você tem um incômodozinho, né? Uma voz silenciosa dizendo assim, isso não é para você, não é o melhor para você, tá? E aí você não se sente à vontade, né? O apóstolo Pedro nos ensinou, procurai a paz e seguia, tá? A paz de Deus seja árbitro em vosso coração. Paulo ensinou o que ele estava dizendo, tá? Que se eu tenho paz interior, que é a testificação do Espírito Santo que está tudo bem, eu posso seguir em frente, tá? Eu devo tomar essas decisões. Mas quando eu submeto as minhas decisões a Cristo e olho lá para dentro, não tem paz, então não devo seguir em frente. Seja na compra de um carro, seja aceitando um trabalho, seja decidindo um relacionamento para a vida inteira, né? Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você.
duas coisas, as duas decisões mais importantes da vida de uma pessoa. A primeira é onde você vai passar a eternidade. E você decide isso entregando ou não a sua vida para Cristo. Se você entrega a sua vida a Cristo, você está definindo que a sua eternidade vai ser com Jesus Cristo, com o seu Senhor. Mas se você decide não aceitar, não receber a Cristo, não ter um relacionamento com Ele, então você está decidindo escolher a eternidade sem Cristo e longe de Deus, o que é tenebroso. Tá? Essa é a primeira decisão e a mais importante da sua vida. Onde você vai passar a eternidade? É você quem decide. Tá? Entregando nossa vida a Cristo. A segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa é com quem você vai compartilhar a sua vida inteira aqui na terra, né? E aí é decidir com quem você vai se casar. Essa é uma decisão tão séria, né? E aí você precisa alinhar a sua vida à palavra de Deus para entender qual é a vontade de Deus a respeito de um casamento. Qual é a vontade de Deus a respeito de escolher uma pessoa para dividir a vida? Qual é a vontade de Deus, depois de ter escolhido, para poder manter um casamento, né? Manter uma relação saudável para sempre, né? E como é a receita de Deus para poder entronizar o reino de Deus na nossa casa e a gente poder criar filhos no temor do Senhor, que sejam uma bênção na sociedade e não peso para a sociedade, muito menos tristeza para os seus pais na velhice. Como fazer isso? Está tudo aqui, querido, né? É por isso que Jesus disse, né? Ore dizendo, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Tá? Mas aí tem pessoas, queridos, que entram pela porta errada e vai arrombando a porta errada, forçando a barra, né? E chega no momento que a vida está um caos, está destruída, tá? Deus não tem responsabilidade sobre isso. São as suas escolhas que te levou até esse momento. Tudo que você precisa fazer agora é se arrepender e se submeter ao governo e à vontade de Deus, para que Ele possa intervir e trazer algum tipo de alívio para a sua vida. Agora, aquilo que é de Deus vai permanecer na sua vida, mas o que não é de Deus, querido, e você insistir em levar em frente aquilo que Deus já disse para você que é pecado, que é um erro, isso é pecado deliberado, destituído de Deus, separado de Deus, tá? Totalmente longe da presença de Deus, está aquele que decidiu viver em pecado deliberado, né? O que é um pecado deliberado? É quando você entendeu o que é certo e você está insistindo no erro, tá? Tentando consertar algo que não tem como ser consertado, tá? Tem algo que tem que ser quebrado e eliminado da nossa vida e não consertado, né? Tá? Tome as decisões sociais cabíveis, tá? Mas tome a postura correta de acabar, de interromper aquilo que não foi Deus quem colocou na sua vida, que foi o diabo quem ofereceu e você aceitou, tá? Não fique com aquilo que o diabo te trouxe, tá? Bota para fora, em nome de Jesus, tenha coragem, seja ousado, porque disso depende o seu futuro, depende a sua vida e depende a sua salvação. Porque se você decidir viver pela vida toda em pecado deliberado, contrariando a vontade de Deus, tá? Você está fora do reino de Deus e você não vai subir com Deus quando você for ter o seu momento de encontro, né? Seja pela morte, seja pela volta de Jesus, tá? Então até aqui foi o da aula passada, né? Da aula, coisa do professor, né? Aula da nossa conversa, né? Da semana, tá? Agora, o que vem depois disso, né? Vamos lá mais um pouquinho, tá? Lá no verso 11 agora, então Jesus está dizendo para nós assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, aqui eu tenho um entendimento dessa parte da oração do Pai Nosso que extrapola um pouco aquilo que as pessoas normalmente ensinam, né? Porque eu não consigo acreditar que quando Jesus está ensinando você a orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que ele estivesse falando apenas de comida e de bebida, daquilo que é necessário para sustentar o corpo físico. Sabe por quê? Porque no mesmo texto de Mateus capítulo 6, se você chegar lá no verso 25 em diante, né? Mesmo texto, Mateus capítulo 6, Jesus está no mesmo discurso, tá? Ele segue a fala dele, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, lá no verso 25 em diante, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está perguntando para nós, né? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqueles que não têm uma aliança com Deus, é deles que Jesus está falando. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora, veja o que diz o verso 23, mas ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo, querido? Que quando você deseja o reino de Deus, a sua vontade, o seu governo, a sua palavra em primeiro lugar na sua vida, que como consequência todas as demais coisas, roupa, calçado, alimento, ele pega as coisas mais básicas da necessidade humana para exemplificar que tudo estará bem com você, se você for alguém que ama Deus de verdade e coloca o reino dele em primeiro lugar na sua vida. Então, querido, eu tenho dificuldade de entender que esse texto do Pai Nosso, quando diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, esteja apenas se referindo ao alimento físico, tá? Eu acredito que ele está falando sim do contexto de ansiedade, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, beber ou vestir. E se tem um tempo que as pessoas estão sendo desafiadas a duvidar do caráter provedor de Deus, é agora que nós estamos vivendo essa situação de quarentena, essa situação de calamidade global. Desde a Segunda Guerra Mundial não houve um tempo como esse, né? E as pessoas estão preocupadas, desesperadas, se vai haver alimento, se vai haver trabalho, se vai haver renda, gente, tá? Sim, nós devemos ter o cuidado básico do dia, né? De cuidar das nossas finanças, de prover o trabalho para nós, o sustento para nossa casa, mas a ansiedade não pode governar o nosso coração, por quê? Porque o próprio Deus diz, se ele alimenta as aves, se ele alimenta a erva do campo, não vai alimentar nós que temos muito mais valor para eles. Então aqui tem dois extremos, um é de você se trancar em casa e não trabalhar, e não fazer nada, e não estudar para ter uma formação, né, para ser uma pessoa adequada às vagas de trabalho que surgem, e não se capacitar para levar a sua empresa ao melhor momento dela. Uma coisa é você ser omisso, e Deus não trabalha com pessoas omissas, né? Jesus diz que ele está separando um povo zeloso e de boas obras, né? Eclesiastes 9:10 diz que tudo que vier nas nossas mãos devemos fazer conforme as nossas forças, ou seja, faça com excelência tudo que é a sua parte fazer. Mas depois de ter feito isso, descanse em Deus por aquelas coisas que estão fora do seu controle, estão fora do seu governo. Querido, aquilo que você não pode fazer, não adianta você ficar ansioso, desesperado, tá? Porque você não vai resolver nada com ansiedade. Pelo contrário, a ansiedade no coração, ela rouba o ambiente de fé que precisamos para viver e compartilhar dentro da nossa casa, para ter a convicção, a certeza e a paz que Deus nos quer dar, né, de que nós vamos ter tudo o que precisamos e nada nos faltará, tá? Então, não andem ansiosos pelo que haverão de comer, haverão de beber, Jesus está dizendo, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mesmo antes de vocês orarem, né? Ele diz que mesmo antes de orarmos, o Pai Celestial já sabe que precisamos dessas coisas, né? Então, se ele diz que o Pai Celestial já sabe da necessidade diária que temos antes de orarmos, por que é que ele diz que temos de orar pedindo o alimento diário, né? Querido, quando oramos dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é apenas um reconhecimento de que Ele é a fonte de todo o bem e de toda a provisão que precisamos. Não é uma incerteza de se vai ter ou se não vai ter, mas é um momento de gratidão e de reconhecimento que Ele é a fonte de todo o bem e de toda a provisão que nós precisamos. É isso que quer dizer. Agora, esse é o primeiro aspecto, mas o segundo aspecto, e eu entendo que é o mais importante, que passa batido para muita gente, Jesus não estava falando apenas de alimento físico, ele estava falando também do alimento espiritual que você precisa ter a sua porção diária para permanecer saudável espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele acabou de dizer que você deve desejar o reino de Deus, e pedir que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida. Então, querido, a vontade de Deus realizada na nossa vida, ou fazer a vontade de Deus, é o alimento espiritual que nos sustenta todo dia. E eu vou provar isso para você pela Bíblia, pela palavra de Deus,
que ele está falando principalmente de alimento espiritual, além, sim, de falar do alimento natural, alimento físico, tá? Eu quero caminhar com você até João capítulo 4, tá? Vamos lá para João capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia aí, né? Pode acompanhar comigo para ver se é assim mesmo. Você deve ser sempre muito cuidadoso de comparar na Bíblia tudo que alguém está pregando e falando, tá bom? Para você não ficar à mercê da interpretação dos outros, tá? É bom a gente ter profetas que falam na vida da gente, mas tudo você deve na Bíblia confirmar para você se alimentar só daquilo que vem de Deus mesmo, né? Tá bom? Glória a Deus. Agora veja só. Vamos então ao texto de João, capítulo 4, verso 31 e 32, que diz assim, tá? E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, ou mestre, come. Tá? Jesus estava muito tempo sem comer, porque ele estava ali evangelizando, discipulando a mulher samaritana junto ao poço. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Tá? E quando eles chegam e vêm ter com Jesus novamente, eles dizem, Senhor, Rabi, mestre, coma, se alimente. Tá? E ali no verso 32 Jesus diz assim, porém ele lhes disse, olha aqui, presta atenção, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Tá? Vou repetir, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus está dizendo que havia um aspecto de alimentação que os discípulos desconheciam, apesar de serem aqueles que o seguiam, seus apóstolos. Verso 33, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Eles ainda não discerniam que ele estava falando de coisas espirituais. Agora veja o verso 24, tá? 34, perdão, João 4, 34. Ele diz assim, Jesus disse-lhes, a minha comida, presta atenção, tá? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, o mesmo que ensinou lá em Mateus capítulo 6, no verso 11, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele disse essa frase depois de ter dito, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Agora vem para os discípulos ensinarem em João 4, 34, né, a seguinte escritura, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Olha o que ele está ensinando, querido, que o alimento espiritual é você discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida e fazê-la. Quando você discerne a vontade de Deus para a sua vida e faz isso, você é alimentado espiritualmente, tá? Então, você é alimentado espiritualmente não apenas quando você ouve a palavra, quando você escuta alguém ensinando ou quando você lê. Você é alimentado espiritualmente quando você acolhe a palavra em você e diz assim, isso é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vou viver na prática isso para que eu possa estar saudável espiritualmente. Amém? Tá? Então Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então eu quero aqui terminar essa parte com você. Amanhã nós vamos seguir, tá? Amanhã nós vamos falar sobre perdoar as dívidas. E é aqui que vai doer um pouco mais. Mas preste atenção aqui. Jesus está dizendo que para você ter uma vida cristã saudável, você precisa desejar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida e fazê-la. Porque só vai estar saudável espiritualmente aquele que está entendendo e vivendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso que você precisa entender. É por isso que você está aqui. Não é por acaso que você entrou aí e caiu de paraquedas aqui na nossa live, né? Na nossa palavra de fé com o pastor Júlio, né? Um momento de comunhão, que não tem religião, não tem placa de igreja. Nós não estamos ensinando religião aqui, seja ela católica, evangélica, espírita ou qualquer outra. Nós estamos ensinando o amor de Deus, a palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo de todo o coração. Amém? Você escolhe qual igreja você vai servir. É importante servir. Nós já falamos sobre isso, né? Mas, querido, nós temos que entender, principalmente, que nós temos que nos conectar com Deus de todo o coração. Esse é o primeiro lugar. E discernir a vontade dele para a nossa vida. Porque quando você discerne o que Deus espera de você e você começa a fazer isso, então você fica sólido, robusto espiritualmente falando. Amém? Tá? E aí então, Deus tem sempre algo para você fazer. Tá? Ele não apenas, a vontade dele é de suprir necessidades suas, tá? Mas dentro da vontade de Deus está
compreendido algo que você precisa realizar e fazer neste mundo. Você foi criado com um propósito. Deus não fez você por acaso. Você não é fruto de um erro de alguém. Você é fruto dos sonhos e dos planos de Deus. E Ele criou você com um plano e um projeto que só você pode realizar aqui na Terra. Você é insubstituível desse ponto de vista. Então quando você começa a se aproximar de Deus e discernir a vontade dEle para a sua vida, fica claro também o seu propósito. E realizar a obra de Deus é entender o que Ele espera que você faça e fazer. O que você veio neste mundo para fazer? Quais dores você veio para este mundo para curar? Que problemas você veio para cá para resolver? Você é a resposta de Deus para este mundo, para este tempo, para o ambiente onde você está inserido, para as pessoas que convivem diretamente com você. Você está sendo a resposta? Você é alguém que veio para resolver problemas ou você é parte do problema? Você é uma solução ou você é um causador de problema, de pânico, de medo, de estresse, de dor, de sofrimento? Quem você é? Se você estiver discernindo a vontade de Deus, obedecendo a oração do Pai Nosso e dizendo, seja feita a tua vontade na terra como no céu, você é alguém que traz a solução para o mundo. Você não é o problema, você é a solução. Você está no mesmo time, trabalhando com Deus em parceria para fazer deste mundo um lugar ainda melhor e preparando pessoas para se encontrar com Ele depois para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta. Você está sendo abençoado por estes momentos aqui de palavra? Escreva aí para mim, por favor. Dá o seu testemunho de quão importante ou quanto tem significado para você estar aqui comigo nessas tardes, Fique aí, não apenas assista, Seja bem-vindo sempre, pode assistir também só, não tem problema, Mas dê o seu feedback, dê o seu testemunho. Diga aí para nós, pastor, essa palavra foi bênção na minha vida, Eu tenho crescido em Deus através destes momentos, Diga qual tem sido a sua experiência de estar aqui conosco nesse ambiente, Nós temos uma grande igreja reunida aqui, Uma grande família de Deus reunida, de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Esses dias tinha gente até de fora do Brasil nos assistindo, Então, estamos uma grande família de Deus, nós estamos congregando virtualmente, estamos sendo igreja fora do templo, não é lindo isso? Agora, qual tem sido essa sua experiência de ser igreja conosco aqui online nesses dias? Deixa o seu testemunho aí para edificar a fé dos demais e para me inspirar a continuar trazendo palavras de Deus para a sua vida. Amém? Daqui a pouco essa live vai estar tanto aqui na página da Shalom Afra, quanto no Facebook, quanto na minha página pessoal, no meu perfil no Facebook e também no meu canal no YouTube. Entra lá no nosso canal no YouTube, Eu comecei ele agora. Se você entrar lá, ontem só tinha 14 inscritos, eu comecei essa semana. Então entra lá, se inscreva lá no nosso canal, curta as nossas publicações, ouça a palavra de Deus que está lá. Todas as nossas lives estão sendo colocadas lá diariamente, E compartilhe o link com pessoas que possam ser abençoadas também, se está fazendo bem para você, Quando você ouvir alguém precisando de ajuda, de alento, de esperança, de paz, compartilhe o nosso canal, compartilhe as nossas lives, seja um divulgador da palavra de Deus. Eu tenho certeza que juntos vamos abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E horas são 14h56, nosso tempo já está quase terminando, Mas aproveitando que a Débora está aí hoje, tá aí ainda, Débora? Sinaliza aí pra nós. Cadê a Débora Uchoa? Escreve aí, Débora. Você tá aí ainda aí? Diga aí, grite aí. Tô aqui, Júlio. Grite aí pra eu ver. Então eu vou cantar de novo aquela canção que eu cantei na segunda-feira, que você pediu depois do culto no domingo, o Quero Que Valorize, essa canção é conhecida como Mover do Espírito. Se você quiser baixar na internet para você ouvir depois de novo, Aí você pode baixar, tá bom? Mover do Espírito é o nome da canção. O autor dela é Armando Filho, Então vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o
o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo, chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você é valioso, é valiosa para Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar para nós encerrarmos o nosso momento juntos aqui. Continuaremos conectados, em comunhão no Espírito, em oração, sempre conectados com Deus. A família de Deus está sempre ligada pela oração e pela súplica, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Se você escreveu o seu pedido de oração aí nos comentários, eu não pude acompanhar a todos enquanto estava falando aqui. Deus viu o seu comentário, Deus viu o seu pedido de oração. E Deus conhece o pedido de oração que está no seu coração. E Ele contempla a sua necessidade, o seu sofrer. Nós falamos agora que Jesus sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes da gente pedir. Por que eu tenho de pedir então? Porque quando você pede, você está demonstrando para Deus a sua fé, o seu desejo de agradá-lo, de servi-lo e a sua confiança nele. Através da oração nós revelamos a nossa fé e é a fé que abre a porta da graça sobre nossa vida. Amém? Vamos orar então, queridos, em nome de Jesus. Bora lá? Senhor Jesus, obrigado por este tempo precioso, por este momento extraordinário que temos aqui, ó Deus, diariamente na Tua presença. Senhor, eu não sei por quanto tempo vamos poder continuar com essa live aqui à tarde, até porque daqui a algum tempo, ó Deus, a vida voltará ao normal, voltaremos aos nossos trabalhos, aos nossos empregos, à nossa rotina, Deus, mas enquanto nós estamos tendo tempo, nós estaremos aqui juntos, louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome, adorando ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros, mesmo que online, ó Deus, e também apreciando a Tua palavra e nos instruindo nela para vivermos a Tua vontade. Eu quero pedir que essa palavra seja aplicada ao coração de cada ouvinte que está presente agora conosco, que já esteve e saiu, ou aquele e aquela que ainda vão vir a assistir esse vídeo depois. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia alcance cada vida com paz, com alegria, com saúde, em nome de Jesus. Mas principalmente, Senhor, o desejo do meu coração é que este homem, que essa mulher, esse jovem, essa adolescente, esse adolescente, essas crianças, todos eles, Pai, venham conhecer a Ti de todo o coração e viver a Tua plena vontade. Que possam se entregar a Ti e Te receber como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, que não passem nenhum dia mais nessa terra sem uma aliança genuína e verdadeira com o Senhor. Meu Deus, aqueles pedidos que foram manifestos aqui, expressos pelos comentários, ou, ó Deus, os pedidos, ó Deus, que
tem sido nos feito ao longo da semana, e aqueles que estão com projetos em seus corações, pedidos e propósitos em seus corações que não quiseram se expor aqui para compartilhar. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um. E onde tem um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, unido comigo agora em fé, ao redor da terra, eu declaro, Deus, que segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade, que a vida dessa pessoa seja alcançada, a sua vida seja abençoada, e a oração dela seja respondida segundo aquilo que está em teu coração, e ela tenha as respostas que precisa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém, meu querido, minha querida. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, né? Hoje nós tivemos praticamente o dobro de pessoas assistindo a nossa live comparado com ontem, né? Então quero desejar de todo o coração que o Senhor te alcance com as suas bênçãos, tá? Amanhã, 14 horas, estaremos aqui de novo, tá? Fica à vontade para convidar as pessoas para estarem aqui. E entre aí depois, né? Vou deixar aí no nosso vídeo, junto com o vídeo, vou deixar o canal do YouTube para você acessar, se inscrever. E então você poder também compartilhar com outras pessoas. Desde semana passada, né? Nós já estamos fazendo essas lives. Todas elas estão lá disponíveis no canal do YouTube para você ouvir de novo e poder compartilhar com quem você quiser, em nome de Jesus. Amém? Quem chegou agora já acabou, infelizmente, né? Mas daqui a pouquinho o vídeo vai estar disponível aí para você assistir novamente e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua empresa, os teus negócios, as suas finanças, abençoe tudo que diz respeito a você e te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Juntos nós confiamos em Deus sempre. Shalom! Beijo. Coraçãozinho para quem ficou um pouquinho e coraçãozão para quem ficou até o final, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, queridos.